Pois é, grandes lojas brasileiras, né? Brasileiras não, grandes lojas que funcionaram no Brasil e fecharam as suas portas. Você se lembra? Vamos dar uma olhada nelas aqui. A primeira, Itautec. Eu lembro, vendia uns computadores e tal. É, até uma parada que parecia ser mais moderna no começo e tal, mas nunca tive. Não cheguei a ter nenhum, mas lembro da Itautec. Que mais? Slopper. Cara, não conheço Slopper. O que é Slopper? As lojas Slopper eram parte da cultura carioca. As filiais na Zona Norte eram menos charmosas, apesar de igualmente simbólicas. A loja da Uruguaiana, centro do Rio, tradicional ponto de encontro da classe média e tal. Não sei o que, bijuterias. Canção. Aí vendia de cosméticos a vestuário e objetos de decoração. Não lembro de Slopper. Ultralar. Cara, acho que eu já ouvi falar de Ultralar. Loja de departamentos, fazia parte do grupo Ultragás, aquele mesmo que vende os bujões. Que o Brasil é um país agrário e que valia aqui eram os fogões a lenha. A Ultragás então montou que seria a loja da fábrica para vendê-los e alavancar o negócio de GLP. A rede cresceu, se diversificou, passando a vender de tudo. Nos anos 70 abriu inclusive em São Paulo um hipermercado, Ultra Center. Ultralar. Supermercados Peg Pag, a maior organização do gênero, 9 lojas em São Paulo. Não peguei também supermercados, a rede Peg Pag. Todo mundo queria ver aquele lugar em que você mesmo pegava as mercadorias que quisesse e depois levava ao caixa para pagar. Ué, isso era novidade, é? Lojas do Cal, também não peguei. Deve ser material de construção, né? Rede de lojas, roupa... Não, roupas masculinas que teve seu auge nos anos 70, com muitas lojas em 3 estados brasileiros. A loja era especializada em moda masculina com peças bem cortadas a preços acessíveis, a preço acessível. Sua última loja foi fechada em 86, é por isso que eu não peguei. Sears, pô, a Sears eu entrei numa loja da Sears em BH. Tinha Sears em BH. E eu entrei lá, era uma loja de departamento, né? E, ó, muitos eletrodomésticos, eletroeletrônicos, tal. Ó, um ícone, gigante americana que fez sucesso nos anos 70. No Rio de Janeiro chegou a ter um edifício, tal. Em São Paulo, sua maior loja era um shopping paulista. 11 lojas quando decidiu encerrar suas atividades no início dos anos 90. Essa marca ainda existe. Será que um dia voltará? Pois é. Lojas brasileiras. Também lembro vagamente das lojas brasileiras. Doce lembrança da querida rede paulista ficou conhecida como Lobras, a loja de departamentos e variedades concorrente direta das lojas americanas, com o mesmo estilão e produtos semelhantes, inclusive com lojas a poucos passos uma da outra. Chegou a ter 63 lojas espalhadas por 20 estados brasileiros, mas fechou as portas em 99. A concorrente, né, persiste até hoje, ou não, né? Foi de Americanas também, em breve. Em breve novidades. Arapuã, pô, claro que eu lembro, loja de eletrodomésticos também, tipo um Ponto Frio, Magazine Luiza, essas paradas. Essa é a mais conhecida dos paulistas, tinha em BH, já que teve sua origem no interior de São Paulo, na cidade de Lins, no ano de 57. Nos anos 90 era uma das maiores varejistas do Brasil, rivalizando com as Casas Bahia e Ponto Frio. Está em recuperação judicial desde o início dos anos 2000 com uma dívida de mais de 1 bilhão, mas ainda atua em alguns pontos da periferia da capital paulista e no interior, comercializando apenas vestuário de baixo custo, nem sabia que ainda existia. Mapping, pô, o Mapping também lembro do Mapping na TV, né, de ver, não sei se era um canal exclusivo do Mapping ou se o Mapping alugava muitos espaços na TV, mas eu lembro de muita coisa falando do Mapping, ela rádio relógio fio com a vista 59 mil. Um rádio relógio 59 mil. Olha como é que a economia era uma loucura. Cartão postal da capital paulista desde 1913, quando foi fundada. A sede da Casa da Praça Ramos foi um dos pontos mais conhecidos da cidade por muito tempo. Abriu diversas filiais no decorrer dos anos. E sua loja na Avenida São João foi a primeira da cidade de São Paulo a contar com estacionamento próprio. Uma novidade absoluta nos anos 50. Decretou falência em 99, levando consigo a Mesbla. Pô, também lembro da Mesbla. Casa Matos, papelaria Casa Matos, essa não lembro.
Vamos ver onde que é. Existem outras empresas chamadas da Casa Massa, uma tradicional papelaria que estava enraizada na memória afetiva de muitos cariocas. Fechou em 99. A loja tinha filiais em Niterói, Nova Iguaçu, Campos, além do Rio de Janeiro. Essa é fora aqui da minha realidade. Pô, a Varig, né? A Varig também todo brasileiro lembra, né? Pelo menos os mais pouco mais experientes aí, só a molecada que não vai saber do que se trata. Mas a Varig, né? A VASP também, se não me engano, foi de... não lembro. Esse ícone de qualidade mundial, a aviação aérea rio-grandense. Primeira companhia aérea brasileira foi fundada em 1927 em Porto Alegre. Entre 50 e 70 foi uma das maiores empresas privadas do setor, concorrendo muitas vezes superando a Panam, ou seja, um orgulho nacional. Em 2006 entrou em processo de recuperação judicial por causa de problemas financeiros. Foi desmontada e depois vendida para a Gol, que está aí até hoje. Casa Tavares, essa não lembro. Vá de leve neste verão. Deve ser roupa, super roupa leve e tal. Casa Tavares, Copacabana no Meyer. Aí a propaganda, hein? Já com os preços e tal. Casa Tavares surgiu em 38. Ficou famoso pelo comercial dos cachorrinhos. Qual o telefone do cachorrinho? Não lembro desse. Refrigerantes Crush, Pepsi e Grapete. Pô, tomei os três, cara. Tomei os três. Grapete era muito estranho, um gosto bem único. Crush era de laranja, né? E Pepsi não sei porque que falou que tá falando que fechou, né? Só deve ter saído do Brasil, se pá, vamos ver. O trio de refrigerantes Crush, Pepsi e Grapete fizeram muito sucesso no Brasil nos anos 70 e 80, andavam sempre juntos. A Pepsi, ainda existe firme e forte, mas os outros dois não. A Crush hoje em dia se tornou raridade, apesar de ainda ser vendida em alguns lugares nos Estados Unidos e na América Latina. Já em relação à Grapete, uma fábrica em Rondônia produz a bebida nos sabores de uva tradicional e uva verde. Quem toma Grapete, repete. Essa eu lembro. Quixote, que eu tive um, né? O legal do Quixote era o cadarço gigante, que você dava umas 5 voltas assim em volta da canela, né? Pra ficar bonito. Tá aí. Qual menino dos anos 70 não tinha comédia jogar? Pô, eu sou dos anos 90 e vivi, pô. Dos anos 80, na verdade, né? Sim, que eu já tinha. Início dos anos 90. Mas não podia amarrar os cadastros da maneira tradicional. Tinha que passar por baixo das travas ou atrás do tornozelo. É o que eu faria no tornozelo. Que eu fazia. Produzido pela Alpargatas. Alpargatas que existe até hoje. Com o slogan que chute, calce esta força, teve seu ápice entre 78 e 85. Quando suas vendas ultrapassaram 9 milhões de pares anuais. Feitos de lona solado de cravos de borracha, todo preto, foi lançado em 15 de junho de 70, aproveitando o advento da Copa do Mundo do México. Eu só cheguei pro meu pai e falei, eu quero um Quixote. Se vira aí. Rede Manchete de televisão. Pô, a Manchete é inesquecível, né? Novela Pantanal, Ana Raiz Zé Trovão. Os primeiros programas de público infantil ali, só de desenho que eu lembro é da Manchete, né? Pate, beijo, Pate. Que tinha Cavaleiros do Zodíaco, pô. Lembro demais da Manchete, cara. Lembro muito. Aí, ó. A Rede Manchete fez um baita sucesso com o público infantil, transmitindo os principais animes da época. O outro ponto forte da Rede Manchete foram suas novelas. Pantanal, Mandacaru, Ana Raiz e Trovão. Foram as principais novelas da emissora e marcaram época, inclusive ultrapassando audiências da Rede Globo em horário nobre em alguns momentos. A rede saiu do ar em 10 de maio de 99 e deu lugar para a Rede TV. Pô, que caímos demais de qualidade aqui, né? O tempo passa, o tempo voa, e a poupança Bamerindos continua numa boa. Que mico, hein? Mas eu tive que pagar, porque quem não lembra disso no Faustão, né? Todo domingo no Faustão, o Bamerindos inundava ali. Também no SBT, também, né? No Gugu, no Silvio Santos. O Bamerindos inundava ali a TV no domingo. Então eu lembro demais. Aí, ó, quem não lembra desse jingle certamente já ouviu cantando. Tempo passa, tempo voa. O Banco Mercantil Industrial do Paraná, também conhecido como Bamerindos, fundado em 29 em plena crise mundial e se tornou um dos maiores bancos da América Latina nos anos 70 e 80. Já nos anos 90, o Bamerindos começou a entrar em colapso, sendo incorporado pelo Banco Central e pelo HSBC, encerrando suas atividades em 97.
Gurgel Motors. Pô, meu pai teve simplesmente dois, um desse aqui, só que deu uma adaptada. Essa cabine de trás ela não tinha, então era como se fosse uma caminhonetinha mesmo. E tive depois aquele classicão, aquele prata. Vamos ver se tem foto dele aqui, acho que não. E a grande verdade é que todos dois uma grande porcaria, né? Pô, não dá nem pra falar que isso aqui tem design, né? Um negócio todo quadrado, feio. E faltou capricho, né, da indústria brasileira, na minha opinião. Eu acho que pra época até não tava tão atrás assim, mas... Ah, tava assim, né? Ah, tava, né? Tava ruim demais. Então, tá aí, o gelzão, vamos ver aqui as informações. O último fabricante de carros brasileiro não poderia ficar de fora da nossa lista. O Gurgel foi aberto em 69. Em 80, a empresa já investia em carros elétricos, porém a tecnologia da época não tornou possível a continuidade. Após o recorde de vendas da empresa, 3.746 carros em 91, a Gurgel foi à falência em 94 por não ter como competir com as marcas gigantes. E daí, de quantos você lembrou? Se não lembrou de nada, mostre seus pais certamente boas histórias. Eu lembro, eu dirigi. Jumbo Eletro. A Jumbo Eletro eu lembro demais, cara. Em 76, o grupo Pão de Açúcar adquiriu a Eletro Radiobras, que na época era uma das maiores empresas do ramo varejista de São Paulo. Após a compra, os supermercados da Eletro Radiobras passaram a ser conhecidos como Pão de Açúcar. Supermercados como Jumbo Eletro. Jumbo era o nome dos hipermercados Jumbo Açúcar, entendi. Em 93, buscando melhorar seus processos, o grupo Pão de Açúcar decidiu desativar as lojas Jumbo e os hipermercados viraram Extra. Ah, Rede Extra, então. Eu já lembro mais da Rede Extra. Da Jumbo Eletro eu lembro pouco, mas eu lembro. Vagamente. Churrascarias Porcão. Pô, eu só conheço o Porcão porque o Renato Gaúcho usava uma viseira com um boné, né, com patrocínio da Porcão. E aí fui procurar saber o que era e vi que era churrascaria. Nem sabia que tinha fechado. Segura essas lembranças que vão dar fome. A mais famosa rede de rodízio de carnes carioca fechou a última loja em 2016, após 41 anos de funcionamento. Famosa pelos cortes nobres e pelo farto buffet, chegou a ter 7 restaurantes no Rio, além de filiais em outros estados do país e até mesmo no exterior. Suas mesas eram sempre frequentadas por famosos, desde jogadores de futebol e artistas à alta cúpula da política nacional. A Lojas Mesbla, né, que a gente já passou mais ou menos aqui, junto com o Mapping. Vou passar aqui. Iopa, cara. Pô, Iopa era gostoso demais. Olha lá, todos os sorvetinhos da Nestlé. Eu gostava muito de Iopa. Acho que criança tinha uma tendência a gostar mais do folhetim da Iopa do que da Que Bom, né? Era uma tendência. Vamos lá. Quem não amava? A Iopa marcou uma geração com seus picolés e sorvetes deliciosos. A marca brasileira foi incorporada pela Nestlé em 72. No ano de 94, a Iopa adquiriu a Gelato e se tornou o principal concorrente da Que Bom no Brasil. Nos anos 90, a Iopa fazia muito sucesso com sorvetes do Mickey, da Minnie, entre outros personagens da Adidas. Era por isso, ó. No entanto, nos anos 2000, a Nestlé decidiu abolir a marca. Foi então que a Iopa passou a se chamar Sorvetes Nestlé. Eu gostava muito mais de Iopa. Colinos, mano, Colinos. A minha avó, minha bisavó, acho que a minha avó também, ela falava, você já colocou o Colinos na escova? Nem falava a pasta de dente, né? Era Colinos. Depois virou Colgate, né? Mas antes era Colinos. Com sua clássica embalagem amarela e verde, o creme dental Colinos foi uma das marcas mais famosas do Brasil. Líder de sua categoria, patrocinava novelas e programas de várias emissoras. Por muitos anos, quando se falava em creme dental, se pensava automaticamente em Colinos. Então, por qual motivo ela sumiu das prateleiras? A Colinos sobreviveu por mais de 80 anos, 150 deles com fabricação nacional. No entanto, com a compra da empresa pela norte-americana Colgate-Palmolive, veio também a mudança de nome. Em seu lugar, a empresa lançou a pasta Sorriso, que já, pô, Sorriso nem compara com a Colinos, né, velho? Que decisão estúpida, pô. A VASP, que eu falei aqui, né, junto com a Varig. Vamos ver aqui, ó, sua falência decretada em 2008 pela Justiça de São Paulo. Depois disso, a empresa teve diversas aeronaves transformadas em sucata por não serem arrematadas em leilões. Nossa, fim trágico. E o S-Top, o jean autêntico, não lembro de o S-Top. Surgiu na década de 90, competiu com as similares importadas, sobretudo com a Levi's e a Lee.
Os mais novos não devem saber, mas a US Top é a grande responsável por colocar no mercado a primeira calça brasileira que desbotava. Olha aí, não lembro não. Transbrasil, que tem aquela piada, hein? Alô, não diga alô, diga Transbrasil. Você acaba de ganhar uma viagem para... Boa viagem. Lembro desse meme, mas da Transbrasil... eu lembro que do lado do meu apartamento em BH, do meu prédio em BH, tinha uma agência Transbrasil. Diversas companhias aéreas brasileiras deixaram de exigir nos últimos anos e aqui temos mais uma. De existir nos últimos anos e aqui temos mais uma. Fundada em 55, a Transbrasil foi uma das 3 maiores companhias aéreas do Brasil. Ela chegou a operar para diversos destinos internacionais na década de 90, como Miami, Washington, Viena, Nova York e Londres. No entanto, depois de acumular dívidas, encerrou as atividades no fim de 2001 e teve falência decretada no ano seguinte. É impressionante como a empresa aérea vive mal das pernas, né? Sempre endividadas, complicado. TV Tupi. A TV Tupi não é da minha época, mas eu sei porque vários artistas vivem citando a importância da TV Tupi. Fundada em 50 pelo Assis Chateaubriand, sendo a única emissora de televisão do Brasil até 51. Foi responsável por apresentar ao grande público talentos como Chacrinha e Ana Maria Braga. Saiu do ar em 80, 2 meses depois de completar 30 anos. Eu nem era nascido. Após ter sua sessão cassada pelo governo militar. Caramba. A TV Tupi encerrou suas transmissões com a mensagem até breve, telespectadores amigos, mas jamais voltou ao ar. Texaco, né, a rede de postos, eu lembro também da minha época, bem presente. Muitas pessoas devem se perguntar o que aconteceu com a Texaco no Brasil. Bem, vamos revelar o motivo da Texaco ter sumido deste artigo. Para quem não lembra, foi comprado em 2008 pelo Grupo Ultra, dono dos postos Ipiranga, em um negócio de 1 bilhão, sendo a marca eliminada no mercado nacional de combustíveis. Por isso, não encontramos mais postos Texaco em território nacional. O Banco Real também, né, lembro demais, minha mãe foi inclusive, teve conta no Banco Real, acho que uma conta salário dela inclusive. Alô, mãe! Assim como muitos brasileiros, você teve conta no Banco Real. Fundado em 25, no estado de Minas, o banco foi comprado pelo grupo holandês ABN AMRO em 98, mas só deixou de serviço nas ruas anos depois. Em 2007, a instituição foi adquirida pelo Santander. 3 anos depois, o Santander completou a integração de suas marcas no Brasil, extinguindo a identidade do Banco Real. Então, as agências do Banco Real passaram a ter fachada vermelha, característica do Banco Espanhol. Lojas Hermes Macedo, não lembro. Essa não é da minha época. Vamos ver. Também conhecida como HM, marca curitibana, começou suas atividades nos anos 30 e se tornou sucesso nacional nas décadas seguintes. Inclusive, na década de 80, chegou a ser a segunda maior rede varejista do Brasil. 285 lojas na região sul e sudeste, gigante, hein? As lojas tinham uma grande variedade de produtos, como presentes, confecções, equipamentos de som, náutica e automotivos. Porém, depois de um grande declínio nas vendas e várias disputas familiares, a empresa pediu o concordato em 95, tendo falência decretada 2 anos depois. Casas Buri, ou Buri, também não lembro, não é da minha época. Fundada como uma loja de tecidos em 42, passou a vender também eletrodomésticos nos anos 70. Sua área de abrangência atingiu os estados de São Paulo e Paraná, não lembro. O Banco Nacional, lembro demais, cheguei a entrar em agências do Banco Nacional, lembro desse boné do Ayrton Senna aí, né, muito simbólico, tinha no capacete do Senna também o símbolo do Nacional. Foi também o primeiro patrocinador do Jornal Nacional na Rede Globo. 95 quebrou e teve seus ativos transferidos para o Unibanco e depois incorporado ao Banco Itaú. Casa José Silva, estamos terminando. Maior boutique do Brasil, não lembro, fechou as portas em 99, chegou a ter 46 filiadas espalhadas pelo país. Panair, mais uma empresa aérea indo de arrasta para cima. Gearonso, também não lembro disso. Falência em 99, dívida de 65 milhões. Especializada em venda de eletrodomésticos e artigos para casa e vestuário. A Nossa Caixa, lembro demais, essa já é mais recente, né? Deve ter fechado ali perto dos anos 90, 2009 na verdade. Nossa Caixa foi incorporada ao Banco do Brasil. Peter, não lembro de Peter, vamos ver o que era.
Não sucesso mais de 20 anos entre jovens gostavam da moda. Atrás do Teatro Municipal de São Paulo era uma das maiores badaladas da época. Monkey. Monkey era Lan House? Ah, sim. Primeira mais famosa Lan House do Brasil. Inaugurada em São Paulo em 98. 60 lojas em todo o Brasil em 2003. Principalmente a febre do CS, né? Do Counter-Strike. Interlig. Eu lembro da Interlig, né? Se não me engano, era esse aqui que fazia Interlig? Da Ana Paula. Ana Paula não, Ana. Nossa, esqueci tudo, pô. Primeira vez com engenharia de telefonia. 2010 foi comprada pela TIM. A Sika, moleque. Como assim? A Sika foi incorporada, né? Ah, pela Unilever. A Unilever também adquiriu a Knorr e tal. E é isso. Terminamos aqui com a Sika. Lembro demais, pô, da Sika. Tinha um letreiro gigante em BH da Sika, assim, perto do meu prédio também. Muitas lembranças de BH dessas empresas. Valeu!